Olá pessoal, estamos aqui no 9º vídeo do De Carona com o Jarbas e eu vou pedir para vocês logo de início para vocês seguirem a gente lá no YouTube, lá no Instagram, para que vocês também ativem aquele sininho, porque vem mais vídeo por aí. O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou falar se dá para você ter perda zero trabalhando com sublimação, tá? Então esse é o tema de hoje, a gente vai falar agora sobre isso. Vamos lá, Jarbas? Vamos lá, temos mais uma listinha aqui de perguntas dos nossos tem que ser amigos, assim, né? muitas perguntas. É isso aí. E a primeira pergunta tem a ver com aquele programa conhecido Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Sim. Tá? Estava vendo uma matéria em que uma entrevistada, ela disse que havia feito um curso e que errou durante um ano. É normal isso? Ela falou isso, sim. Eu lembro isso, eu falei isso até na época, eu falei sobre isso. Gente, ninguém aguenta errar durante um ano. Ninguém aguenta, não há dinheiro que chegue para isso. Você não pode errar, você tem que errar o mínimo possível. E eu acho até que a perda zero você consegue, né? Não é difícil isso. Desde que você seja muito bem orientado e que você use as coisas certas. E tenha bastante cuidado e bastante percepção. Percepção é o X do problema. Se você segue o que as pessoas falam sem perceber nada, você vai dar com os burros na água. E você vai errar, e ninguém aguenta errar. Então, está errado isso. Sim, inclusive as pessoas, a gente acompanha pessoas e vê que tem pessoas em total desespero. Estava até anotando aqui, elas pedem material, muita gente dizendo, né, faço tudo e perco material. Acontecia com elas e fizeram algo que resolveu. É seguro seguir o que dizem? Eu canso de ver gente dizendo assim, olha, eu fiz isso e resolveu, nunca mais tive problema. Olha, eu uso essa tinta há mais de 5 anos, nunca tive problema. Curioso é, gente, que quando eu vou perguntar para essas pessoas, primeiro eu vejo, usa essa tinta há 5 anos, mas ela só existe há 3. Como é que pode? Outras coisas nunca tive problema. Aí você liga para o cara, mas você nunca teve problema fazendo isso? Não, veja bem, não é bem assim, eu perdi uma impressora, mas a outra melhorou, e quando eu fazia dessa forma, alguns arquivos deram problema. Mas como é que você falou para uma outra pessoa que você nunca teve problema, e agora você está dizendo que teve inúmeros problemas? Então, essa de nunca mais tive problema, se você for pegar a fundo, é problema todo dia. Só que o ego das pessoas é muito forte. Então você quase nunca vai dizer, não deu muito certo não, mas eu tentei. Ninguém fala isso. É impressionante, né? Impressionante como isso como se diz, é uma narrativa de eu acertei, olha só como eu sou bom, né? Eu acertei, entendeu? E o início de todos os ensinamentos, completando a pergunta, é aquele lá, já deu limpeza? Né? E é o que todos fazem. Gente, todo mundo acha que essas impressorinhas aqui, né, que todo o grande problema dela é limpeza. E muitas vezes não tem nada a ver com limpeza. O problema de rolete não tem nada a ver com limpeza. Bater cabeça na mídia não tem nada a ver com limpeza. Então, tem que analisar o problema, ver o que está acontecendo. Antes de tudo, eu digo, faça a verificação dos jatos. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, você analise a tinta que você está usando, né, se ela é boa ou não, se ela é feita para o equipamento ou não. Né? Todas essas coisas são importantíssimas. Não caiam nessa das pessoas que generalizam as coisas assim, tipo, o técnico falou para mim que a tinta sublimática é grossa. Ele é mentiroso, ele não sabe o que ele está dizendo. Ele está generalizando uma coisa, dizendo, olha, o time do Flamengo é ruim. Mas por quê, cara? Ele não sabe por quê. Ele só diz que ele tem uma pilha de impressoras com a tinta sublimática e ele generaliza dizendo que toda tinta sublimática entope. Não é isso. Existe tinta ruim, que as pessoas compram porque são induzidas ao erro, né? Agora, existe coisa muito boa, né? Eu importo uma tinta que é ideal para esses equipamentos. Então, nenhum cliente meu tem problema nenhum. Tudo funciona maravilhosamente bem, porque a tinta é feita para o equipamento. E tem mais, não tem que imprimir todo dia, não tem que ter medo de nada. Então, o que está arraigado, o que está
em desinformação e em massa, é que a tinta é mais grossa, é que a tinta entope, é que tudo de ruim acontece. E tem muitos mais erros que podem não ter nem a ver com a impressora, pode ter a ver com a prensa térmica. Existem erros e erros e erros e erros. Você tem que analisar os erros friamente, tá? Sem desespero, né? E se quiserem, podem pedir para mim, podem ver os nossos vídeos do De Carona com Jabra, já tem vários aí. Esses vídeos, gente, são muito educativos. Eles vão te levar a um entendimento diferente do mercado. O que eu falo é quase tudo ao contrário do que as outras pessoas falam. Por que, Jarbas? Por que eu falo tudo ao contrário? Eu já te mostrei a minha primeira nota fiscal de 1991. Então, eu nunca saí desse ramo. Eu vivo isso aqui o dia todo, né? Agora também o DTF, que a gente está direto nele. Então, gente, só aprende, né? Não existe outra fórmula do conhecimento que não seja estudar, trabalhar, e aí você pode divulgar, mas as pessoas divulgam o que nunca trabalharam. Aí fica difícil, não dá certo. Você dá um pitaco em cima de uma coisa que você não entende, ou você está ganhando dinheiro com isso, né? Ou você quer ferrar os outros, porque não tem lógica dizer isso. Tem que aprender com os erros, né? Com tudo, com o dia a dia. E existe uma sequência de etapas, e os erros podem estar em uma ou mais dessas etapas. Sim. Dá para verificar onde e o que aconteceu? Gente, tudo é uma sequência, né? Você primeiro tem a arte que você faz, se está tudo certinho na arte, se está com muita definição, se está tudo certinho. Aí você passa para a parte da impressão. Aí se você tem a tinta legal, se você tem uma boa impressora que serve para isso, que a linha L toda funciona da mesma maneira, tá? Você tem o perfil para essa tinta, para essa linha L, se funciona tudo muito bem, se você tem as cores exatas, se os jatos estão certinhos, se você está com os roletes no lugar, né? Você usa o papel correto, o nosso papel K2 é maravilhoso, o papel fundo azul também é muito bom, né? Depois você vai para a sua prensa térmica. Se você tem uma boa prensa térmica, uma prensa térmica de qualidade, aqui a gente tem até a prensa térmica MOC, uma PTM 42 dupla, você tem tudo isso, se a temperatura está correta, se o tempo está certo, se está tudo certo, né? Tem que dar certo. Aí quando não dá certo, você tem que ver, poxa vida, será que é uma mancha disso? Será que é marca de rolete? Será que é falha de impressão? É encolhimento do tecido? N coisas podem acontecer. O que eu digo sempre é o seguinte, capriche na pergunta, porque a pergunta é o que vai gerar uma resposta. Eu fiz até um questionário, eu estou até passando isso para as pessoas fazerem um relatório da impressora. Quanto tempo eles usaram a tinta inicial, se eles trocaram de corante para sublimática, qual tinta eles usaram, se eles já deram muitas limpezas, isso tudo, né? E uma boa foto, né, daquilo que você fez, de repente um videozinho daquilo, eu fiz isso, temperatura tal, tempo tal, pressão tal, máquina tal, tinta tal, isso tudo é o que vai gerar a resposta, né? Então, eu consigo detectar, né, se foi problema de impressão, se foi problema de secar, de prensagem, se foi encolhimento. Tudo isso depende da pergunta, muito da pergunta. Olha só que oportunidade que o professor está dando de você pegar, jogar o problema no colo dele para ele te dar o diagnóstico. Sim, vamos aproveitar disso, né? Sem dúvida nenhuma. Pode jogar o problema. Eu até faço de vez em quando umas perguntas, capriche nas perguntas, né? Anotem, e quando eu fizer alguma live também, quarta-feira vai ter uma outra live que eu vou fazer junto com uma outra pessoa, que é um design gráfico, vai ser às 19h30 no meu Instagram, e a gente vai falar sobre essas artes que o pessoal pega, que são artes doadas, ou algumas cobradas, ou alguns que são temas que são vendidos como um bloco, né, um pacote de arte. A gente vai falar também sobre isso.
Tem alguma pergunta mais? Tem sim. Até eu achei curiosa a pergunta de uma pessoa, até anotei direitinho aqui. Ela disse o seguinte: olha, eu sigo tudo que dizem. É estufa, papel com mais gramatura, papel com menos gramatura, tirar rolete. Mas não adianta. Como é que pode dar certo para eles e para mim não dá? Olha só o drama. Essa pergunta é mais ou menos como a que nós já falamos antes, né? É porque as pessoas, quando dizem que dá certo, mas fazem a coisa completamente errada, tem coisas antagônicas, né? Olha, usa o papel com menos gramatura que vai ficar perfeito. Aí vem o outro, olha, usa com mais gramatura que vai ficar perfeito. Você fica com menos ou com mais? Não tem lógica, são antagônicos, né? Então é aquela coisa, você segue tudo que as pessoas dizem. No meu caso, resolveu. Ah, no meu caso, resolveu. Então, você tem que pensar o seguinte, né? O cara pode ter mexido na configuração. Ah, isso falam também, né? Mexi na configuração de papel, foto, luster, paper e não sei o que lá. Falam demais. Falam tanto que se você seguir, você vai por um caminho tão errado que você talvez nem saiba como voltar. Você vai mexer em tudo na configuração toda. E eu digo, se você tem perfil, você não tem que mexer em nada. Se você mexer em configuração, você anula o perfil. Você faz tudo errado porque as pessoas falam que dá certo. E aí, é o que ela diz, dá certo para eles. Não deu certo para ela? Por que não deu certo para ela? Porque está tudo errado, né? E ela acaba achando que ela que está errada. Exatamente. Aí é aquela coisa de confundiram tanto, né? Que tem muita gente que acha que o erro é seu. Né? Muitas vezes abandona o trabalho, não quero mais saber. Aí é outra história. É bravo. Interessante. Agora, dentro disso, nós ficamos pensando, e eu estava analisando, se os erros, no fundo, são oportunidade de ganhos para muitos venderem soluções. Pode ser assim? Jarbas, desde o início, né, as informações erradas, que eu chamo de desinformação, muitas delas têm um intuito, né? Você dizer que toda tinta engrossa, que toda tinta é ruim, todo mundo vai pensar, poxa, perdi o meu equipamento com 3 meses, mas é porque ele usou a tinta sublimática. Se ele tivesse usado a tinta corante, jamais tinha acontecido isso. Então, aí ficou arraigado, né, o problema da tinta, que realmente não existe. A tinta pode funcionar muito melhor do que a tinta corante original. Então isso não existe. Isso é algo que foi implantado para dizer, agora eu posso vender qualquer tinta para qualquer um. A culpa vai ser do quê? Do processo todo, porque a tinta é ruim mesmo, toda tinta engrossa. Aí o que falam? O cara vende a tinta e diz, olha, imprima todo dia. E eu digo, nada disso, não precisa imprimir todo dia, droga nenhuma, você tem que tirar férias. Não tem problema não, você tem que deixar ela ligada o tempo todo, não desligue ela, não dê limpeza se não precisar, não use dispenser externo, né? Não precisa usar porque você vai dar menos limpeza do que com a tinta corante original. Isso se usar a tinta certa. Agora, se você usar a tinta errada, você vai ter problema, né? N problemas, entendeu? Então, a coisa funciona desta forma. E não concluindo, mas ainda com mais uma pergunta, posso ter perda zero com equipamentos que não sejam de muito boa qualidade, com mais baixa qualidade? Então, equipamentos até você pode ter perda zero. Se você tiver uma L120, que é a mais baratinha da Epson, né? Embora ela seja barata, ela funciona muito bem. Prensa térmica já é um pouco mais complicado, que o ideal é você ter uma prensa muito boa, mas uma prensa industrial custa caro, só que vale cada centavo que você pagou por ela, porque além de ser um bem, né, ela vai te proporcionar tudo muito certinho, tudo muito perfeito, a temperatura é homogênea, a pressão é homogênea, tudo funciona maravilhosamente bem. Então, com impressora você pode usar. Com equipamento você vai ter risco, mas o pior de tudo é o insumo. Se você usar uma tinta ruim, gente, tinta ruim não funciona nem com a melhor impressora. Não tem jeito. A tinta está ruim, ela vai estragar a impressora. Nada vai sair como deve. Então, a tinta, o perfil, o papel certo, a boa
instrução. A instrução, gente, é tudo, né? Seguir um profissional sempre foi isso em todas as modalidades, em todas as carreiras. Você tem que seguir o médico, seguir o engenheiro, né? Não aquele cara que dá pitaco. Por que na sublimação é diferente? Por que você tem que seguir um cara que é influenciador, travestido de professor? Por que você tem que seguir o cara errado? Vai dar erro. Você segue o que o médico diz, não o que o farmacêutico diz. O cara está lá vendendo, olha, isso aqui é... Pô, mas o médico falou que não é isso. Não, mas eu sei, o médico não sabe nada. Como é que pode o cara dizer uma coisa dessa? E isso a gente vive no ramo da transferência térmica e mais ainda na sublimação. No DTF já está acontecendo um pouco isso, o pessoal está falando um montão de bobagem e eu estou aí para... Olha, eu alerto. Gente, eu alerto as pessoas até quando é ruim para mim, né? Se eu digo, tomem cuidado com a tinta branca do DTF, eu vendo a tinta, né? Eu quero vender para todo mundo, mas eu tenho que dizer, tome cuidado com a tinta, não use em qualquer impressora. É muito fácil para mim comprar uma impressorinha da Epson, vender como DTF, mas eu não acredito, né, que um picolito de 1.5 de uma L1800 funcione bem com uma tinta plástica, entendeu? Então eu tenho que dizer isso para todo mundo. Eu não tenho que dizer, olha, não, compra aqui, se der problema é do processo mesmo. Não, eu tenho que dizer, olha, tome bastante cuidado, eu vou te vender, mas você está sabendo que essa tinta, porque é tudo diferente quando se fala de tinta branca pigmentada texto para qualquer outra tinta base de água. As impressoras são para tinta base de água, certo? Mas não para uma tinta que decanta bastante. Então são certas coisas que a gente precisa dizer com toda a clareza do mundo, tá? Não pode enganar ninguém. Eu não faço isso de jeito nenhum. Eu tenho 30 anos de mercado, vocês podem ver, eu não tenho uma reclamação, zero. Como é que pode o cara ter 30 anos sem ter uma reclamação, né? Pode ir lá no Reclame Aqui, não tem nada, zero. Ninguém reclama. Eu não trabalho apenas pelo dinheiro. Se eu for vender uma prensa térmica para uma pessoa, eu ganho comissão, né? O cara vai comprar uma de 6 mil, eu acho que 6 mil reais para ele é muito. Eu vou dizer, olha, compra essa aqui de 3, de 4, essa te serve, essa é melhor, e eu vou ganhar metade do que eu ganharia. Isso, gente, é um compromisso com a verdade, é um compromisso com o cliente que está lá no final das contas, é o sonho dele, entendeu? Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta. Só? Quando acontece o erro, posso culpar alguém? E afinal, quanto custa esse erro? Se você pode culpar alguém, pode. Se você é induzido ao erro, né, você pode e deve culpar alguém. Se você, tipo assim, se alguém faz uma venda para você, olha, usa essa tinta aqui, essa é a melhor tinta do mundo, usa essa tinta aqui, né? Aí você teve erro. Por quê? Porque essa tinta aqui não é para isso, ela é para outra cabeça de impressão. Se eu disser que ela serve para cá, só porque eu não tenho a outra, vamos lá que acabaram essas aqui, eu só tenho essa, eu vou lá e vendo para você. Vocês podem culpar. Eu tenho culpa. Se eu te vendo a tinta errada para o equipamento errado, né? Eu tô sendo leviano. Então vocês podem culpar alguém. Podem sim. Porque o erro, no final você fala, o erro custa o seu sonho. O erro custa tudo aquilo que você apostou. O dinheiro que você ganhou de uma saída de um emprego, de uma indenização ou de uma herança, qualquer coisa que você, agora eu tenho dinheiro que eu vou colocar no meu sonho, e aí você vai ter prejuízo porque alguém quis ganhar dinheiro, né, levianamente, alguém que te indicou uma tinta que não funciona, um curso que te ensina com um livro errado, né? Gente, desculpem a minha franqueza, tá? Mas isso é muita maldade, Quem está aí
no final, quem está aí, eu já vi tanta gente, eu tive loja aberta durante muito tempo, eu via lá o pessoal falando, olha, eu desisti, você não quer comprar minha impressora, você não quer comprar minha prensa, você não quer... Eu desisti porque eu não aguentei mais tantos erros, eu errava, é aquilo, voltando naquela primeira pergunta que aquela moça falou que errou durante um ano, nenhum bolso, né, nenhum orçamento aguenta errar um ano. Você comprou o equipamento hoje, você quer ganhar dinheiro amanhã. Não tem por que você ficar, depois eu ganho. Não vai a lugar nenhum. Quem aceita isso não vai a lugar nenhum. Então tem que culpar sim, tem que cobrar sim. De mim também. Se eu disser algo que não funciona, né, é porque o que eu falo tem base. Tem base nos meus 30 anos de entendimento. Então se eu passei esse tempo todo, né, sabendo, pesquisando, né, isso tudo, gente, eu estou dando de graça para vocês hoje, eu estou ensinando vocês, e você, né, você e ele de carona, né, porque eu gosto muito do que eu faço e porque eu vejo muita gente largando de um mercado muito bom, muito amplo e muito legal. Ok, gente? Obrigado, até o 10º vídeo e ajudem a gente lá nas mídias sociais. Abraço!